Defensoria lança campanha para ajudar cidadãos a emitirem documentos. Potencial econômico de Nova Friburgo é tema de evento na Alerj. E plenário aprova a colocação de plataformas auxiliares para cadeirantes em trens e metrôs. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, agendou para a próxima terça-feira uma reunião com o secretário da Casa Civil para discutir os artigos vetados na lei que trata da reestruturação do plano de cargos e salários da Secretaria de Saúde. Nós vamos ter uma reunião de líderes na próxima terça-feira às 13 horas com a presença do chefe da Casa Civil, onde vamos discutir os vetos ao PL do PCCS da Saúde. É uma demanda de mais de 30 anos e a gente quer convencer o governo que, derrubando o veto, ele não recorra judicialmente. Mas vamos ter aqui a presença do chefe da Casa Civil numa reunião do Colégio de Líderes, juntamente com os representantes da área da saúde. O diretor da Associação dos Servidores da Vigilância Sanitária do Rio falou sobre a expectativa da votação dos vetos. Nossa expectativa é que o acordo feito, nesta casa para aprovação unânime do nosso PCCS seja mantido tanto pela situação quanto pela oposição, porque foi um entendimento da própria Casa Legislativa. Uma campanha nacional da Defensoria Pública quer erradicar o subregistro, que é a falta dos documentos dos cidadãos. O objetivo é mostrar à sociedade que a Defensoria pode ajudar a obter e a corrigir a documentação básica. A solenidade de abertura no Rio de Janeiro foi realizada nesta quarta-feira no auditório da Alerj. Nos últimos anos, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, em parceria com as associações e defensorias estaduais, tem aproveitado o mês de maio, quando se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública, para se aproximar da sociedade. Este ano, o tema da campanha é Defensoras e Defensores Públicos pelo Direito à Documentação Pessoal. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Segundo o presidente da ANADEP, esse é um instrumento eficaz para democratizar as informações e garantir direitos como o acesso a serviços públicos e programas sociais. Divulgar as pessoas mais vulnerabilizadas, que os dados do PNAD indicam que são mais de 3 milhões de pessoas que sequer têm certidão de nascimento. Então, quer dizer, e muitas vezes não sabem nem que têm direito a isso e da necessidade dessa certidão para a obtenção dos outros documentos pessoais. Com a economia informal, por exemplo, quantas pessoas não devem ter carteira de trabalho? O CPF também, não tem conta em banco, são excluídos. Aí o que impede até a obtenção de empréstimos a juros populares, para pequenos negócios, como um carrinho de lanches, por exemplo. De acordo com pesquisa do IBGE, no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas não têm a certidão de nascimento. Sem esse documento, o cidadão fica sem ter como tirar outros documentos e sem o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. A Defensoria tem um papel importantíssimo para a erradicação do subregistro, ou seja, atender aquelas pessoas que sequer têm o reconhecimento do Estado da sua existência. Não tem uma certidão de nascimento, não tem o documento de identificação, o registro geral, não tem um CPF e com isso ficam excluídos de uma série de serviços públicos ou mesmo de participar da vida comum. A população mais atingida pelo subregistro é aquela em situação de vulnerabilidade econômica e social, que muitas vezes desconhece seus direitos e não tem acesso à informação. O deputado Marcelo Freixo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa e Fortalecimento da Defensoria Pública da Alerj, destacou que a falta desses documentos, não somente do registro imediato de nascimento, afeta diretamente a promoção dos direitos humanos. Fundamental que as pessoas possam ter o documento para elas não existirem na sua subjetividade, na sua existência, mas existirem em termos de cidadania, para conseguirem levar os seus filhos onde eles têm que levar. É um exercício de direito impedido pelo não reconhecimento daquela vida. Isso prejudica a vida escolar, a vida do atendimento na saúde pública, a sua vida na segurança pública e, evidentemente, são mais de 3 milhões de casos no Brasil. A defensora pública do Núcleo de Primeiro Atendimento do Rio explicou que essa população tem prioridade no atendimento e não precisa de agendamento.
Segundo ela, é importante que haja esse acolhimento diferenciado para garantir a dignidade dessas pessoas. A gente faz todo esse atendimento voltado à população carente. A gente também recebe muita gente encaminhada através da rede de assistência social, dos hospitais psiquiátricos, dos hospitais clínicas da saúde, a rede toda de psicologia e assistência social do município e do estado. Os conselhos tutelares também encaminham muitas pessoas nessa situação de vulnerabilidade extrema, que é não ter documentação. Segundo a presidente da Associação dos Defensores do Rio de Janeiro, a campanha permanecerá o ano todo com ações direcionadas e divulgadas nas localidades de atendimento. O município de Duque de Caxias será o primeiro a receber a campanha para atender principalmente a população LGBTT, que agora pode alterar suas certidões sem a necessidade de processo judicial. Agora, dia 16, nós vamos fazer um mutirão em Duque de Caxias, ligado à população LGBT. No dia 19 terá uma ação social na Central do Brasil, que é em todas as áreas, e no decorrer do ano vários mutirões, várias ações sociais vão acontecer, tendo como mote a qualificação civil, a documentação civil. Antes, todas as questões relativas à população trans de mudança tinha que ser judicializada. E em Caxias tem uma demanda muito grande. E eles tinham pouco acesso, ou porque uma ação social não acontecia lá. Então agora, como a gente tem a possibilidade de fazer diretamente ao cartório, sem a necessidade da judicialização, o que torna o processo extremamente mais rápido, a gente optou por fazer em Caxias, para poder cuidar dessa demanda que está tão reprimida. O deputado Luiz Paulo elogiou o trabalho da Defensoria Pública, que pretende garantir direitos básicos e essenciais à população mais atingida pela falta de documentos, e garantiu o apoio do Legislativo. O Parlamento tem uma frente de apoio amplo, geral e restrito à Defensoria, porque é entre todos os poderes aquele segmento que está mais próximo da população menos favorecida. E o evento de hoje tem uma especial importância, porque ele visa dar visibilidade a uma população que não tem os documentos básicos para exercer a sua cidadania. População de rua, comunidade caiçara, quilombolas, comunidades indígenas, e também propiciar a comunidade do LGBTT que possam fazer, as mudanças de nomes que também são necessários para dar liberdade e autenticidade aos mesmos. Os repasses para o pagamento das empresas de transporte escolar rural do Estado, referente aos meses de fevereiro e março deste ano, foram regularizados. Foi o que garantiu a representante do governo durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj. A execução orçamentária do transporte escolar da Secretaria Estadual de Educação foi o tema da audiência. Há 2 anos, as empresas que prestam serviços de transporte urbano na região metropolitana para o Estado não recebem os repasses, uma dívida de cerca de 140 milhões de reais. Elas não param porque são linhas regulares. Mas é uma irresponsabilidade, quase um enriquecimento ilícito do Estado, que não está pagando uma contraprestação de serviço que está sendo realizado. Então, é um tema que eu pedi, estamos no meio de uma CPI de transportes, é um tema que a CPI pode até ajudar, chamando aqui Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação e buscando saber o porquê. Esse recurso foi liquidado nos 25%, mas não foram pagos. Ano passado, o Ministério Público verificou que recursos para o transporte rural do Estado foram transferidos por ordem judicial para aplicação em outras áreas. Os recursos que foram repassados pelo FNDE para a conta do salário educação, é necessário que o salário educação ele tenha uma conta específica para que esses repasses sejam aportados. O que a gente conseguiu verificar é que esses recursos não foram mantidos ou não foram mantidos na integralidade nessa conta. Com isso, esses recursos que deveriam ser aplicados em transporte escolar, rural e outras despesas com a educação, com exceção das despesas de pessoal, eles acabaram sendo aplicados possivelmente em outras áreas. A subsecretária de Infraestrutura
Infraestrutura e Tecnologia da CEDUC disse que todos os repasses para o pagamento das empresas que prestam serviços para o transporte rural no estado já foram regularizados. A gente fez o pagamento de 100% do que era devido, né, do que foi executado dos meses de fevereiro e março, e saiu daqui com compromisso de execução. No 26º dia de cada mês seguinte à execução da despesa, o pagamento disso devido às unidades escolares. Para o deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, o governo deve priorizar a área na execução do orçamento. É um tema que mereceria dos governos mais atenção. Tem recurso, tem fonte própria, o recurso está na conta e acaba não sendo executado por uma questão de burocracia e por uma falta de compreensão das prioridades da execução do orçamento público. Não há dúvida que avançamos hoje. Avançamos porque o Estado apresenta finalmente um calendário de compromisso de repasse desse recurso para a escola, que faz o pagamento a esse transportador. A CPI dos transportes da Alerj deve ir a Brasília para ouvir o ex-secretário estadual de Transportes e atual deputado federal Júlio Lopes. A medida foi aprovada em reunião nesta quarta-feira. Um ofício vai ser encaminhado ao Congresso disponibilizando 3 possíveis datas para que o ex-secretário seja ouvido. O presidente da Câmara Federal também deve ser oficiado para garantir toda a estrutura necessária para a reunião com o parlamentar. No âmbito da comissão, hoje, por exemplo, nós decidimos que vamos fazer um novo requerimento dizendo que nos colocamos à disposição para ir em Brasília, né, e agora o local, ou seja, a infraestrutura que é necessária para a gente fazer a tomada de esclarecimentos de parte dele terá que ser pública, com visibilidade e condições de divulgação para todos, como sempre foi. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira emendas ao projeto de lei que cria a política estadual de controle de armas. A proposta já passou pela primeira votação no plenário e recebeu 8 emendas. Destas, 5 foram incorporadas ao texto, que retorna para a segunda votação. O projeto é assinado por 5 deputados: Carlos Mink, Luiz Martins, Marta Rocha, Zaqueu Teixeira e Bruno Dauaire. E foi uma das sugestões do relatório final da CPI das Armas, que aconteceu na Alerj no ano passado. A CPI descobriu que mais de 20 mil armas transitaram da Polícia Militar, Polícia Civil e firmas de segurança privada para as mãos dos bandidos. Essas emendas aperfeiçoam como vai ser esse procedimento, como vai ser a numeração, o chip, o que faz exatamente com as armas apreendidas, porque a gente mexeu com procedimentos que já existem, alguns estão sendo modificados. Então a deputada Marta, que é coautora, ela atualizou e aperfeiçoou. A CCJ analisou outros 29 projetos de lei, entre eles o do deputado Paulo Ramos, que garante a emissão da declaração de nascido vivo a filhos de casais homoafetivos, sem a necessidade de uma autorização judicial. O parecer dos parlamentares foi pela constitucionalidade. As maternidades, e temos casos concretos, se recusam. Quando é casal homoafetivo, naturalmente que o filho é nascido de uma mulher do casal. E há a reação em não dar a declaração para dificultar o registro de nascimento. Então, vimos alguns casos, o gabinete foi solicitado, apresentamos o projeto. Outra proposta da deputada enfermeira Rejane determina que as provas de concursos públicos do Estado para a área da saúde devem abordar o conteúdo da Lei Maria da Penha. O parecer da CCJ foi pela juridicidade. A gente pensou nessa lei porque faz com que a própria pessoa, antes até de entrar nesses espaços, ela tenha pelo menos a iniciativa de buscar, uma vez que está ali na matéria, né, que vai cair no concurso. Então ela precisa buscar a legislação, buscar estudar, enfim, isso faz com que antes de entrar, seja na área da polícia, seja na área sei lá, de escola mesmo, qualquer profissional, ele tenha esse conhecimento até antes de entrar. Isso faz com que essa nossa rede de defesa das mulheres passe a ter um lastro muito maior. Estações de trem e metrô podem ter que instalar plataformas auxiliares para facilitar o embarque de cadeirantes. O
projeto da deputada Lucinha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quarta-feira, os parlamentares votaram a mensagem do governo que cria o sistema de controle interno do Poder Executivo. O mecanismo tem o objetivo de realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional dos recursos públicos. Também fica estabelecida a criação da Controladoria Geral do Estado, o Fundo de Aprimoramento do Controle Interno e a organização das carreiras de controle interno. O projeto recebeu 129 emendas. Será um ente administrativo profundamente importante, porque ele fará o controle interno de forma planejada, de forma orgânica, de todo o Poder Executivo, evitando que o Poder Executivo gaste errado, diminuindo o volume de corrupção, né? Procurando corrigir os erros, verificando se toda a legislação orçamentária, tributária está sendo cumprida. É um grande avanço. Os deputados aprovaram o projeto da deputada Lucinha, que determina a colocação de plataformas auxiliares nos trens e metrôs para facilitar o embarque de cadeirantes. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. Hoje a gente observa que tanto os idosos quanto os deficientes físicos e gestantes têm muita dificuldade de adentrarem dentro do trem, porque existe um desnível muito grande entre a plataforma e a composição. E por muitas vezes os idosos têm que pedir ajuda. Os deficientes físicos, os cadeirantes têm muita dificuldade. Várias pessoas já se machucaram, já caíram nesse fosso que acaba existindo. Então essa lei vem corrigir esse absurdo que é para o deficiente físico adentrar dentro de uma composição de trem. Empresas e estabelecimentos comerciais que disponibilizam atendimento telefônico gratuito com o prefixo 0800 podem ser proibidos de recusar ou bloquear ligações originadas de celulares. O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado e segue para a análise do governador. O cidadão está na rua, está numa situação encrencada, necessitando fazer contato através de 0800, está bloqueado. As operadoras não têm necessidade disso. Existe um compromisso social. Então, esse projeto de lei, espero que o governador sancione, vai facilitar a vida do consumidor, a utilização de telefone celular para, através do 0800, ter acesso a diversos outros serviços. Foi aprovado o projeto da deputada Cidinha Campos, que pune, com base no Código de Defesa do Consumidor, os estabelecimentos que não cumprirem a lei, que obriga que todos os tipos de anúncios tenham o nome do produto que está à venda. A matéria segue para o governador. Os parlamentares discutiram o projeto para complementar a lei que criou a Política Estadual de Educação Ambiental. O deputado Nivaldo Mulim quer que o tema seja discutido de forma interdisciplinar, abordando aspectos socioeconômicos e culturais. O ensino ambiental também deve abordar temas como consumo sustentável, uso de agrotóxicos, reciclagem e a saúde e bem-estar dos animais. O texto foi aprovado em segunda discussão. Essa lei é exatamente para esclarecer o cuidado que devemos ter com os animais hoje em dia, né? O cuidado, a alimentação, né? a vacinação. Então isso é muito importante. Então eu aprimorei essa lei e penso que o governador vai se sensibilizar e vai sancionar essa lei. Pessoas com insuficiência renal ou transplantadas podem ter prioridade de atendimento nos serviços públicos e concessionárias do Estado. Para comprovar o estado de saúde, o paciente deve apresentar documento emitido pelo SUS. A proposta do deputado Doutor Deodalto foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Boletos bancários poderão ser pagos em canais de atendimento diferentes do banco de origem e mesmo após a data de vencimento. Caixas eletrônicos, aplicativos, internet e agências bancárias deverão estar disponíveis para receber esses pagamentos. O texto do deputado Gustavo Tutuca recebeu uma emenda e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. Foi discutido o projeto da deputada Cidinha Campos, que penaliza, com base no Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviços públicos que interromperem o fornecimento de luz ou água sem aviso prévio ao cliente. O projeto foi aprovado em primeira discussão e volta ao plenário para mais uma votação. Os deputados também votaram um projeto que permite ao governo conceder benefícios aos municípios do Rio que autorizarem a construção de estabelecimentos educacionais para internação.
O objetivo é oferecer unidades próximas ao meio social e familiar dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, incentivando a ressocialização deles. O projeto dos deputados Marcelo Freixo, Jorge Pisciani, Flávio Serafini, Tio Carlos, Enfermeira Regiane, Marta Rocha, Pedro Fernandes, Tia Ju e Marcos Miller foi aprovado e retorna às comissões técnicas. A nossa ideia é incidir sobre os critérios de distribuição do ICMS. A gente no estado do Rio de Janeiro tem uma série de unidades do nosso sistema socioeducativo superlotadas. O mínimo que a gente tem de superlotação nas nossas unidades do sistema socioeducativo é ter 50% mais adolescentes do que o número de vagas. E a gente tem poucas unidades fora da região metropolitana, o que dificulta o acompanhamento dos familiares a esses adolescentes que estão em internação. Os parlamentares também discutiram a proposta que modifica a lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado. O projeto reduz a carga horária de servidores da FATEC de 40 para 30 horas semanais. A medida, que não vai alterar os salários atuais dos funcionários, atinge profissionais das carreiras de técnico superior, técnico especialista, técnico administrativo e os cargos de nível fundamental completo e incompleto e fundamental especializado. A proposta foi aprovada em primeira discussão e volta ao plenário para mais uma votação. São servidores da educação, é o mesmo sistema, só que com gestões diferentes. A rede SEDUC pega o ensino regular e a rede FATEC pega a formação profissional, mas todos têm a mesma finalidade, são servidores da área de educação do Estado, do Sistema Estadual de Educação. É mais do que justa a reivindicação dos servidores da FATEC por uma jornada de horário na sua carreira igual a que já aprovamos aqui na Secretaria de Estado de Educação. Aprovado em primeira discussão o projeto do deputado André Siciliano, que estabelece prazo para desbloqueio de linhas telefônicas. A medida garante que o consumidor que esteja inadimplente tenha a linha desbloqueada no período de 24 horas ao apresentar o comprovante de pagamento. Esse já é um dos direitos garantidos ao consumidor pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Estabelecimentos comerciais serão obrigados a colocar cartazes nos caixas informando ao consumidor sobre os critérios para recebimento do troco em dinheiro. De acordo com lei estadual já vigente, caso a loja não tenha o valor exato do troco, o preço do produto deverá ser reduzido até que seja possível realizar o pagamento. O não cumprimento acarretará multas para o estabelecimento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Quando a gente vai pagar uma mercadoria ou pagar um serviço, a gente tem que pagar exatamente o valor que foi atribuído àquela mercadoria ou àquele serviço. Em sentido contrário, na hora do troco, a gente tem que aceitar o troco que eles quiserem dar. E o que a lei determina é justamente o contrário. A lei determina que o preço seja baixado até o momento que seja possível o troco. Então, se o preço é R$2 e eu não tenho R$8 para dar, né? Então eu não posso obrigar o consumidor a aceitar o troco que eu quero dar. O consumidor tem que receber o troco que lhe é devido. Foi aprovado o funcionamento por mais 90 dias da comissão especial que discute as demandas referentes à linha de Saracuru na Gramacho e a baldeação que o governo do estado pretende implantar na estação de Gramacho. A necessidade que tenhamos que fazermos outros estudos para que as linhas de trem de Saracuruna, essa baldeação que é feita em Gramacho, Vila Mirim, Guapimirim. Então esses estudos continuarão e com certeza nós teremos mais tempo para idealizarmos a nossa ideia. Nova Friburgo completa 200 anos. A cidade tem se destacado no potencial econômico. Além do setor têxtil, agricultura, indústria, fabricação de cerveja artesanal e a produção audiovisual tem levado desenvolvimento ao município e à região. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou o evento Friburgo 200 anos. Empresários de vários setores, produtores rurais e empreendedores estiveram presentes e divulgaram números econômicos favoráveis ao município. A indústria é responsável por 40% do PIB local. Setores como metal mecânico e têxtil
também são destaque. Todas essas potencialidades também vêm com vários desafios que o município precisa para se tornar não só uma potência, mas uma realidade. Celebrar os 200 anos de Nova Friburgo nos abre a oportunidade de não só fazer na capital, que é o maior indutor de turismo do Brasil, a amostra do que é esse case de sucesso, mas acima de tudo, escrever uma agenda para o futuro no presente. A ideia de desenhar essa agenda de futuro, de falar dessa economia que está nascendo em Nova Friburgo, é justamente mostrar uma trajetória que se pretende para os próximos 200 anos e quem sabe muito mais. Então, pensando no qual o papel do Poder Legislativo para dar suporte a todas essas ações e ao desenvolvimento que acontece na cidade. A cidade é reconhecida oficialmente como Suíça brasileira por ter sido a primeira colonizada no Brasil pelos imigrantes daquele país. O evento contou com a presença do cônsul suíço Rudolf Wills, que destacou a história. A crise no estado não tem afetado o setor têxtil. Pelo contrário, a área apresenta demanda de funcionários qualificados. Hoje a gente não tem mais desemprego, pelo menos desemprego funcional. Hoje as empresas, inclusive, estão procurando e estão contratando. Existem vagas abertas e abertas há mais de um ano, porque o que falta lá realmente é o pessoal até capacitado. Apesar da gente estar investindo pesadamente a nível de formação, hoje ainda a gente tem um déficit a nível de oportunidades de trabalho, no caso. O mercado produtor de Friburgo tem uma população de 12.600 trabalhadores, com 1.700 hectares. O setor hortifruti granjeiro conta com mais de 30 variedades de produtos. Se destacam a produção de couve-flor, tomate, caqui, goiaba e morango. O cultivo de flores também tem grande relevância. Um outro setor que cresce é o de cerveja artesanal. São 26 marcas no município e 12 fábricas na região, o que dá uma produção mensal de 120 mil litros. O cultivo de lúpulo tem se destacado. As cervejarias já utilizam a matéria-prima local na produção. Quando a gente tem um lúpulo produzido no mesmo território onde a cerveja é produzida, isso a gente de fato começa a ter um diferencial de aromas e sabores para a nossa cerveja. E a partir daí a gente começa a ter produtos muito únicos, né? Que não são melhores nem piores do que todos os outros que estão aí, mas produtos únicos com aromas e sabores da nossa região. O lúpulo pode ser utilizado ele é muito utilizado em fitoterápico, né? Na indústria farmacêutica e também na culinária, né? Você usa para temperar carne, você usa para temperar vários tipos de coisa, então é uma utilização não só em cerveja, é uma amplitude bastante grande. Um outro setor que cresceu bastante nos últimos 2 anos foi o audiovisual. Com o incentivo da Lei 12.485 de 2011, a área tem conseguido realizar diversos eventos. Já reuniu 6 grandes produtores, o que ajudou a criar a Agência de Gestão Audiovisual. Você pensa numa produção de cinema, você precisa de cabeleireiro, maquiador, mas você também precisa de carpinteiro, você precisa de automóveis, você tem as despesas com locação, hospedagem, você contrata pessoas no local para atuarem nos filmes. É muito importante para o desenvolvimento da cidade. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.